Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Nós iremos estar falando a respeito da tão grande salvação escrito na Bíblia. E é impossível uma pessoa entender essa salvação se não despertar nela o interesse de compreender e se dedicar a compreender. Porque sem o entendimento, olhando pelo olhar do que planejou, que no caso é Deus, a nossa mente não irá produzir pontos referenciais reais que esteja de comum acordo com a veracidade do plano. E se isso não acontecer, jamais nós poderemos ou podemos ser salvos. Salvo de quê? Salvo desde um problema menor, de uma dor menor, até a tão grande e eterna salvação do sofrimento eterno, da perdição eterna. Isto não tem nada a ver com religião. Então, uma pessoa só entenderá este plano se ele se dedicar para entender, olhando pelo olhar de Deus, acreditar e assim aderir aos regimentos ou aos fundamentos eternos ou os princípios eternos de Deus, que são estes fundamentos, estes princípios ou estes regimentos que são eternos, que o reino futuro irá se firmar nele. Então, esses fundamentos ou estes princípios são os mantenedores ou os que asseguram a eternidade e a vida. Então, o mundo está no maligno. Então, este mundo está no maligno. Primeiro desqualifica ou desqualificar, ou desconsiderar, ou tratar com pouca relevância os princípios de Deus, os fundamentos de Deus. Então, esses princípios desprezados, levados em pouca consideração, é que torna os seres humanos frágeis, tornando possível assim o mal vencer. E eu costumo falar, quando falo sobre essa briga, de um lado Deus, que nos construiu o corpo humano, a semelhança de si mesmo, o veículo mais extraordinário possível, nos colocou no topo, por cima de todos os seres criados. Do outro lado, uma pequena bactéria, um fungo, um micróbio, que não pense que é fruto do nada, não houve um planejamento, que obviamente não foi de Deus, penetra o homem, rouba o bem maior, que é a saúde, em alguns casos rouba a própria vida do homem. Então, o criador da bactéria, quando vence o homem, que foi Deus o criador, esse criador da bactéria, do fungo, da doença, está desqualificando todo o prestígio de quem o fez, todo o prestígio de Deus. Então há uma briga nisso. A propósito, eu já quero aproveitar e responder pelo menos 2 comentários que nos deixaram no nosso vídeo. Um deles exatamente a respeito do porquê do espinho na carne de Paulo. Acredito eu que quem fez essa pergunta fez porque ouviu uma vida inteira que Deus prova com enfermidade, que é da vontade, tudo está no controle de Deus, a pessoa esteja doente, Deus está no controle. Se a pessoa está as piores tragédias, Deus está no controle, coisas desse tipo. Então, como eu, olhando pela luz da palavra, combato isso e afirmo que, pela luz da palavra, o homem não era para adoecer. Jesus, nosso exemplo, nunca se viu falar que ele adoecesse. Primeiramente, eu lhe afirmo,
não se trata de enfermidade. A Bíblia é muito clara em dizer que Paulo orou, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho na sua carne, que ele esbofeteava. E é a partir daí que as pessoas falam que se trata de uma doença. Tem a menor possibilidade de uma pessoa que é enferma gerar fé em outra pessoa para curar, como era o caso de Paulo. Paulo foi um dos apóstolos mais usados por Deus, até sua roupa servia para curar os enfermos. A Bíblia se limita a dizer que a causa daquele espinho era para combater o orgulho de Paulo, para Paulo não se orgulhar. Então está muito claro que não era uma enfermidade, isso eu lhe asseguro, mas poderia ser uma perseguição vinda de fora, já que fala que ele esbofeteava, espinho, doença não esbofeta ninguém, ou mesmo poderia ser uma fraqueza dele. Paulo sempre enfatizou o firmar-se na graça, em vez de firmar nas suas próprias forças. A outra pergunta, outro comentário lá, é exatamente uma irmã que falou que por causa de um comentário que ela ouviu, ela estava com muito medo de passar fome. Então, o que eu tenho a dizer, minha irmã, exatamente o propósito do nosso canal é levar as pessoas a dar credibilidade à palavra soberana de Deus, porque é a palavra soberana de Deus que sustenta o universo. Em vez de acreditar nessa palavra, e essa palavra nela tem a salvação que nós estamos falando, quando uma pessoa não está formatada ou forjada por essa palavra, ela fica vulnerável a ponto de acreditar numa palavra voluntária de quem quer que seja uma pessoa também já tomada pelo espírito do medo. Chega e diz, olha, vai faltar comida na terra, isso por causa dos desastres naturais. Vai faltar comida na terra, e a pessoa simplesmente se desespera, fica com medo. Então, o que eu lhe digo é, procure a se alimentar da palavra, porque todo verbo se fará carne. Ou seja, se hoje você está com medo de faltar comida, ignorando, por exemplo, Davi disse, fui jovem e sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão, pedireis tudo o que quiser, que vos será feito. Então são infinitas as promessas que Deus sempre sustentará os seus. A pessoa ignora tudo isso e vai acreditar na palavra de uma pessoa qualquer que está desesperada também, desequilibrada, muitas vezes até. Então, isto porque o verbo em que essa pessoa se está formada agora é o da palavra do mundo. O mundo está no maligno, ou seja, distorce a palavra de Deus, ignora a palavra de Deus e passa a dar credibilidade aos desastres, ao negativo, às doenças, à fome. Então, o mundo está no maligno por isso, porque dessa distorção. Então a pessoa ouviu, e aquilo que a princípio foi uma palavra, hoje está verbalizada, hoje é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Então é natural que daquilo que você é formado, aquilo naturalmente, você tem mais afinidade com aquilo, você vai acreditar naquilo. Então se desconstrói isso, se alimentando da palavra, até que todo o teu ser se torne semelhante à palavra. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ou seja, um sopro que veio de fora. O segundo homem foi feito espírito vivificante. Veja a grande diferença. Hoje, aqueles que são gerados pela palavra que vem do alto, palavra que vem de Deus, ela gera a vida, está bem aqui, a fonte da vida está dentro, que foi gerado pela palavra. Então Deus não está mais lá à distância, está aqui. No vosso ventre fluirão fontes de águas vivas. Então, aquilo que a princípio foi uma promessa que estava na Bíblia, ao trazer para cá, Pedro diz, Deus nos deu a natureza divina, agora essa natureza divina estar aqui é uma fonte permanente, que também é o Criador, e nós nos tornamos uma casa. Então, continuamente, na medida que precisa de vida, ela vai estar jorrando vida. Então, eu sempre enfatizo, veja, Deus, que é Espírito, que chega até nós a partir através das palavras, quando é formada uma crença, é a fonte da vida aqui. Então é o mesmo Criador, o Criador das células, o Criador do universo,
quem tem o filho gerado dentro de si é herdeiro do mundo. Então os anjos irão trabalhar para que essa terra sempre produza o suficiente, porque é o filho que está ali. Os anjos serviram o filho no deserto. O que foi para Jesus será para você também. Jesus multiplicou os pães do deserto. O que foi com Jesus deve ser conosco também, porque ele é o nosso exemplo. As obras que ele fez, nós também faremos. Então, quando nós somos gerados pela palavra, somos gerados filhos, somos herdeiros. Pede que eu te daria as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Então, essa fonte que está aqui, alma, espírito vivificante, não a alma vivente, não uma força que vem de fora, já está dentro, espírito vivificante. Se eu preciso de cura, ele está jorrando vida dentro de mim, de habilidade, de capacidade, está jorrando dentro de mim o tempo todo, porque não seca, não acaba nunca, porque está ligado à fonte eterna. Então vem aqui de dentro, mas para isso é preciso você ouvir, aí você se torna, daquilo que a princípio foi uma palavra, você se torna pele, carne, osso, até lá dentro, mais profundo seu, né, que é o que a ciência tem como a medula, né, digamos assim. Eu não entendo muito essa questão de ciência, mas o que eu sei é que existe um protocolo da sobrevivência, que se você estiver urgentemente precisando do alimento e encontrar um animal ainda que esteja em decomposição, você obviamente não pode se alimentar, mas se você tiver o entendimento de pegar o tutano, né, a grosso modo é isso que a gente chama, o tutano, que está lá preservado dentro dos ossos, lá é incontaminável, lá não entra bactéria, então lá está saudável, mesmo que o animal esteja em decomposição. Então, nesse é o protocolo de sobrevivência. Então, trazendo para cá, quando nós somos gerados por Deus, até o mais profundo nosso gerado por Deus, ele tem saúde, ele tem tudo o que nós precisamos continuamente. Do nosso ventre fluirão fontes de água viva, e essa fonte se transforma em rio de águas vivas. Então, vamos lá. Eu quero continuar falando, para que você possa entender, a respeito do governo da igreja.